49-3361-3130 é o WhatsApp da galera e é pra lá que eu vou agora porque a gente recebeu uma mensagem muito legal do pessoal que tá trabalhando, Joel. Não é só você que tá trabalhando nessa tarde de domingo não, viu? Tem mais gente trabalhando também. Aliás, tem muita gente. Um salve pra todos os trabalhadores aí do nosso Brasil que estão na labuta nesse domingão. Legal, ó, gostaria de mandar uma mensagem pra vocês. Aqui é o Moacir do Faxinal dos Rosas e ele disse o seguinte: boa tarde, gurizada. Sempre escuto o programa e pela primeira vez tô mandando mensagem, então seja muito bem-vindo, Moacir. Muito bom saber um pouco mais sobre a história de Chapecó. Moro aqui faz 9 anos. História e história. Abraço pros irmãos Zanetti aí. Valeu, Moa. Tamo junto, cara. Legal demais. A gente adora receber esse tipo de mensagem porque é o que a gente gosta de comunicar aqui. Histórias interessantes. O programa é feito de boas histórias e a gente fica muito empolgado quando a gente recebe. Lembrando aí que todos os episódios, se você perdeu algum episódio do nosso programa, ele está disponível no nosso canal do YouTube, Programa Liquidificador, e também no Spotify, Programa Liquidificador, e também siga a gente lá na nossa página do Instagram, onde a gente posta os cortes das entrevistas. Então lá você encontra cortes condensados, pílulas para você também consumir aí boas histórias de forma rápida no nosso Instagram, que é Programa Liquidificador. São os drops do momento, meu amigo. Só chegar. 4 horas e 25 minutos. Pois bem, com a força aqui da galera da PGPL Impressões, com o pessoal da Acessocar, da Grimpa Galeria, galera da Anali Joias, pro pessoal da Help Multas, da Acessocar, Palácio do Som e Supermercado Civial, o nosso quadro mais esperado da semana, o quadro Parlatório, que tá no ar a partir de agora. Que legal, hein? Que legal a gente poder conversar, trocar ideia. Quem troca ideia aprende mais. Quem troca ideia sabe mais. E para isso, a gente convidou hoje, temos um convidado muito especial, diretamente da capela da Capela Santo Expedito, lá do bairro Presidente Médici, atuando na educação há mais de 20 anos. Inclusive, muitos dos seus ex-alunos mandaram mensagem para a página do Programa Liquidificador quando a gente divulgou a sua participação aqui nesta bancada. Mestre e doutor em História, graduado em Filosofia e Teologia, à frente dos projetos Servos de Maria, no qual realiza diversos projetos sociais, contemplando neste ano 10 anos do sacerdócio e dedicação à obra de Deus. Recebemos hoje, aqui no Programa Liquidificador, na nossa bancada, para abençoar e santificar essa tarde de domingo, Dom Anderson Ghisolfi. Seja bem-vindo, Dom Anderson, à bancada do Programa Liquidificador. E já me corrija se eu errei o seu sobrenome. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rodney, boa tarde, Joel, e a você que está nos ouvindo. Acertou, Dom Anderson Ghisolfi, PH, som de F, é antigo. Legal, seja muito bem-vindo aqui no Programa Liquidificador. E agora eu vou passar a palavra aqui pro meu irmão Joel para dar as boas-vindas pro Dom Anderson e também fazer a primeira pergunta do nosso parlatório. Ótimo aí, obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui, Dom Anderson. A gente fica muito feliz de poder te receber. Seja bem-vindo. E eu queria começar pedindo para você contar pra gente onde é que você nasceu, né? E onde é que você estudou na sua escola, né? O seu período escolar, onde é que você estudou? Certo, olha que interessante, porque o sujeito tem uma linha do tempo também, né? É uma biografia. Então, eu nasci em Xanxerê, a minha infância praticamente toda na cidade de Xanxerê, lá eu fiz o ensino fundamental, e eu acredito que as minhas primeiras experiências religiosas foram por lá também, especialmente com a minha avó, muito católica, e também tinha uma outra senhora que era vizinha, que era a Nona Feliciana, como a gente conhecia, e que tinha esse hábito de me convidar para acompanhá-la nas missas, nas novenas, né? Enfim, meu pai e minha mãe nem eram tão católicos assim. Mas a avó e a tia do lado, sim. Isso, e aí foi despertando aquela fé, aquela religiosidade, aquele amor pela igreja. E eu entrei no seminário pela primeira vez com os irmãos maristas, logo no ensino médio. Eu tinha 13 para 14 anos, me enviaram para Jaraguá do Sul, onde eu fiz lá o ensino médio na época a gente estudava já o magistério, né, se preparando para as escolas e para tudo mais.
Não fiquei irmão marista, voltei para o Oeste Catarinense, comecei a faculdade de História e na metade dela os mesmos irmãos maristas me convidaram para dar aula no Colégio São Francisco, no nosso marista aqui de Chapecó, no qual eu atuei também por lá uma década como professor de História, de Filosofia, de Ensino Religioso, enfim. E foi desse jeitinho que eu vim parar em Chapecó, no ano de 2000, como morador da cidade em definitivo. Que legal, você então foi professor, você foi professor antes de ser padre, né? Você já tinha uma vida acadêmica, no caso de... Se formou... Aonde que se formou em História? A graduação de História foi aqui, na antiga UNOESC Fundeste, tem o meu diploma assinado ainda antes de virar UNO Chapecó, e com muito orgulho, porque era um período fantástico, com excelentes professores, uma geração anterior à nossa de historiadores, enfim, também eu me formei no ano 2000, aqui em História. E o que te fez optar pela História, assim? O jovem Anderson lá em Xanxerê já era interessado, assim, em História? O gosto pela História, veja só, também foi muito peculiar no ensino médio lá com os irmãos, porque a gente morava na casa dos irmãos lá em Jaraguá, como internos. E eu não ia bem nas aulas de História, não, porque o Colégio Marista tinha uma apostila que preparava para a UFES, que na época aqueles vestibulares concorridíssimos, eu nunca conseguia tirar nota naquelas somatórias. Mas eu voltava para casa e ouvia as histórias que os irmãos velhinhos contavam, muitos deles que moraram na Europa, em outros países, aqueles álbuns fotográficos que eles tinham, aquilo tudo me encantava, e eu entendia a história de um outro jeito diferente da aula de história formal da escola. E daí veio essa paixão. Quando eu voltei para o Oeste, não tinha muita opção de graduação no ano 2000. Eu queria ser professor, tá? Eu gostava dessa área artística, também de comunicação. E aí o que mais próximo surgiu a oportunidade foi História. E aí fiz vestibular lá em 97, aprovado. Nós tínhamos um outro esquema, a gente estudava no final de semana, sabe? Na antiga UNOESC, as aulas de sexta e sábado, intensivão. Voltava para a cidade, dava aula lá como substituto, enfim. Um período também bastante interessante da história da educação aqui no Oeste. E quando é que você decidiu que você ia ser padre, assim? Quando é que você falou, não, vai ser isso, eu vou seguir por esse caminho? Veja só, como historiador a gente tem um período do conflito com a fé e com a igreja, porque aquilo que a gente lê da história que foi empurrada para debaixo do tapete, intencional para que ninguém veja, faz com que você de fato... Não sei se eu perdi a fé, mas balançou em muitos momentos. E sim, uma boa parte da trajetória eu deixei de frequentar e as minhas aulas de história eram bem apimentadas quando eu tratava da história da igreja, né? Sem ocultar nada. Imagino. Depois eu fui para o mestrado em História na UPF, foi lá no final do mestrado que eu descobri algumas linhas teóricas que me possibilitavam, sim, entrecruzar fé e ser historiador também. Descobri grandes historiadores de renome internacional e que são padres, né? E falei, puxa, se eles conseguiram, por que eu não posso ser padre sem deixar de ser crítico? Porque também tem isso, né? Mas aí acho que entra essa coisa da ordem a qual você pertence, né? De aonde que você foi ordenado padre. Porque o que você está colocando aqui é o sentimento que eu tenho também. Que a igreja, ela, ao longo do tempo, ela assumiu demais, centralizou tudo demais. E agora a gente viu, depois de um longo período, o Papa Francisco mudando algumas posturas da Igreja Católica Romana, que eu quero que daí você explique pra gente, né? Aonde que você se ordenou padre? Então, foi ali bem nesse período aí que eu citei do final do mestrado que eu descobri a existência da Igreja Católica Brasileira, tá? Ou seja, é uma igreja católica que mantém a tradição católica, mas que não é romana, que não está ligada à sede Roma e nem às dioceses, a CNBB, por exemplo, no Brasil. Quando eu comecei a ler a história do bispo que fundou a Igreja Brasileira e a existência dela, no primeiro momento me causou uma repulsa, porque eu sempre fui muito fiel à fé católica romana, um desinteresse. Mas lá pelas tantas um chamado, um misto de curiosidade, e fui me aproximando aos poucos. Então não houve aquela conversão clássica que algumas igrejas relatam, né? Não, foi um misto, né, de curiosidade, de carinho, ao mesmo tempo de admiração pela história do rompimento dessa igreja com a igreja católica romana clássica, tradicional.
E aí sim, eu fiz uma preparação breve e no ano de 2013 eu fui ordenado padre por eles, por uma linha deles que é conservadora, inclusive, na liturgia, e que lá fiquei também por um bom tempo. Tá? Então, tanto o sacerdócio como o episcopado, porque depois em 2019 também eu fui sagrado bispo nessa mesma congregação, veio daí. Tá? De uma linha católica não romana. Então, você traz essa titulação de dom porque você já é bispo. Sim, tá? O grau da ordem, né, que a gente chama sacerdotal, ela tem três graus de hierarquia. É o diaconato, então primeiro eu me tornei diácono, depois presbítero, que é o padre, e bispo. Em 2019. E frei, o que é frei? O frei já, quando participa de um outro tipo de ordem, como os franciscanos, tá? Eles são irmãos, né? O frei pode ser ordenado padre ou não, mas eles são consagrados como irmãos e vivem em fraternidade, geralmente ligados à congregação. Não tem só os franciscanos, tem outros, mas freis geralmente são desse tipo de ordem. E dentro dessa ordem das igrejas brasileiras, eu queria saber quais as principais diferenças, por exemplo, da Igreja Católica Romana que a gente é acostumado a ver, né? Por exemplo, uma das coisas, vocês têm o celibato, que é um tema muito tratado, né, dentro da igreja? Olha só, esse assunto do celibato é polêmico, no passado e no presente também. Quando Dom Carlos Costa fundou a Igreja Católica Brasileira, ele de imediato dispensou os padres do celibato. Porque o celibato, ele... Na verdade, ele não é uma imposição, é uma disciplina da igreja. Ele não tem uma fundamentação bíblica, por exemplo. Certo. Faltado nisso que as igrejas evangélicas, por exemplo, os pastores contraem matrimônio. Tá? Então, sim, os padres das igrejas católicas nacionais, eles podem optar por serem celibatários ou não. Assim como nas igrejas ortodoxas e de ritos orientais, da mesma forma. Legal demais. Como que é a vida de um padre? A vida eclesiástica, né? Como que é a vida de um padre? Assim, você, por exemplo, ainda tem confissão, noite de confissão, essas coisas, confessionário na sua igreja. Conta pra gente como que é a vida de um padre, desde que você acorda, assim, a sua rotina, digamos. E toma bastante vinho? Eu só queria ser padre pra tomar vinho. Diz que o vinho dos padres é o melhor, né? Tu me provocou agora, tá? Porque na semana passada, eu e o outro padre que estava comigo fomos fazer um casamento na fronteira do Brasil, lá em Itapiranga, e a gente deu uma esticadinha para comprar os vinhos do lado de lá, dos argentinos. E aí o povo nos viu de batina, com os vinhos no carrinho, e ficavam olhando aí. Eu perguntava, poxa, por que será que associam os padres ao vinho, né? Inclusive nos casamentos, né, o sermão que eu gosto de usar nos casamentos foi do primeiro milagre de Jesus. Na festa de casamento ele transformou água em vinho porque o vinho tinha chegado ao final, né? Né? Então, é totalmente sagrado. Eu na fila da Eucaristia, quando a mãe me levava, né, na igreja, que a gente era sagrado, era terça e domingo, o Joel sabe, né? E depois, qual que era depois tinha um prêmio depois da missa. Você ir na missa, podia comer um X no Buffon depois, né? Isso aí. Se você não via na missa, não tinha X depois. A mãe era assim, eu ficava na fila pensando, tomara que ele mole no vinho hoje, tomara que ele mole no vinho. Mas enfim, vamos voltar para a entrevista. Como é que é a rotina, então, do padre? Isso, normal, como outra pessoa, né? A gente levanta cedo, faço minhas orações, tomo meu café. Eu divido também o meu sacerdócio continuo atuando no serviço público. Eu trabalho lá na Universidade Federal da Fronteira Sul, atuo lá na Secretaria do Mestrado de História, doutorado em História também. Enfim, perguntou sobre a confissão, tá? A maioria das igrejas nacionais não confessam, ou até mesmo na Igreja Católica Romana há um esfriamento por conta da confissão. Nós recuperamos isso nos Servos de Maria e tem sido uma experiência fantástica, não com aquele tom de vigilância sobre a vida e o controle da vida íntima do sujeito, mas como um momento de catarse, de abrir o coração, de compartilhar, de sim, inclusive reconhecer as próprias culpas, porque a nossa tendência, mesmo numa discussão, a gente nunca quer perder a razão, a gente sempre joga a culpa no outro, né? Exatamente. E na confissão não dá para fazer isso, eu tenho que reconhecer que eu errei. Enfim, tem sido fantástico também
ouvir as confissões, e cada vez mais de jovens, não são só os idosos que se confessam. Tá? Então, procurando um direcionamento na vida, muitos eu procuro ouvi-los sem julgamento, outros quando solicitam uma intervenção, uma opinião, um direcionamento, também a gente procura orientá-los. É uma experiência bonita, não nesse sentido, como eu disse, de vigiar ninguém, mas de ter alguém para partilhar suas angústias da sua vida. Isso é muito legal, né, cara? É muito legal porque acho que a história das comunidades, elas se fundam a partir disso, né? A igreja central era sempre um cara muito culto, alguém que tinha boas referências e tinha essa possibilidade de dar uma palavra de conforto, porque eu acho que é muito importante, sabe? A gente vê assim quando uma pessoa perde alguém. Eu acho que o papel do padre nessa situação é assim fundamental, né? Não é? Exatamente. O padre está presente nos momentos da trajetória de vida da maioria das pessoas. Seja no nascimento, ali está para os batismos, um rito de passagem, socialmente falando, sacramentalmente importantíssimo porque nos torna filho de Deus. Também está quando as crianças vão crescendo, acompanhando na catequese. Isso da confissão nós tivemos recente, na outra semana, a primeira comunhão e crisma, e as crianças se confessaram, por exemplo. E isso deve ser demais, cara. Nossa, alguns podem perguntar, mas... Eu lembro da minha primeira confissão. Que pecado tem uma criança? Mas aí a satisfação de você ouvir eles mesmos, por eles, contarem coisas do tipo, puxa, eu colei na prova, eu menti em casa, enfim, eu tentei enganar meu pai e minha mãe, enfim, pequenas coisas que têm sim um sentido moral e que a criança precisa refletir que ele não cumpriu com as suas obrigações e também com os mandamentos da lei de Deus. Enfim, e os demais ritos, depois do crisma, os casamentos, né, também muito presente na minha trajetória como a gente queria puxar esse padre. assunto, né, pra você contar um pouquinho, porque tu tem um Instagram também, né, que é padre Dom Anderson Gisolfi, né, o seu Instagram, pra quem quiser segui-lo também. E lá você compartilha a sua rotina de casamentos, que eu vi que é bem intensa, né? Conta pra gente como é que é isso. Olha, eu não tinha planejado isso como um sacerdote, eu nunca tinha pensado. Eu queria ser padre, eu gostava muito de celebrar a missa mesmo, né? Mas foi logo assim, na primeira semana que eu me tornei padre, o bispo da época me chamou, olha, tem um casamento numa cidade próxima daqui, é o teu perfil, eu não quero celebrar. E eu fui sem saber do que se tratava, né? Até posso contar, foi em Francisco Beltrão, no Úrio Parque, lá em Marmeleiro, e que é um lugar fantástico, é um lugar cinematográfico. Cheguei lá muito tímido para celebrar aquele casamento, e foi um casamento da década, eu acho. Você imagine, há 10 anos atrás, tinha o pessoal do Circo Troll fazendo os malabares na saída dos noivos. Uau! Né? Nossa! Uau! Enfim, e eu celebrei esse casamento. E isso abriu as portas porque eu coloquei isso no Facebook na época, não tinha nem Instagram, e se tornou um fenômeno porque as pessoas começaram a me procurar adoidadamente para fazer casamento. Eu brinco que eu já casei mais gente que Santo Antônio em 10 anos. Tá? Eu não sei quantos casamentos eu fiz, não lembro. Uma pergunta, você pode casar pessoas porque os padres católicos romanos, eles não podem casar fora da igreja? É verdade isso? E você pode, no caso? Olha, essa história é muito polêmica, tá? Tem determinações atualmente do Código de Direito Canônico da Igreja Romana que proíbe. Então, de fato, não é porque o padre da paróquia não quis, é porque eles não podem mesmo pelas determinações. Mas eu brinco muito com isso, porque Papa Francisco, na vinda dele ao Chile, há uns 2 anos atrás, não foi antes da pandemia, durante um voo longo, né, um casal de comissários de bordo pediu a bênção ao Papa. E ele pediu, vocês são casados? Eles disseram sim, no civil. Aí na igreja, vocês são católicos? Somos. E por que não casam? Porque a nossa rotina não permite a gente cumprir tudo aquilo que a paróquia exige da gente. Não tem como, estamos sempre viajando. Mas vocês querem casar? Claro que queremos, Sua Excelência. Agora. E durante o voo, Caraca. o Papa celebrou o casamento deles.
mandou o seu secretário escrever ali numa folha em branco uma pequena ata, assinou, disse: agora se apresentem na primeira paróquia e peçam o certificado, quero ver se a minha assinatura não vale alguma coisa. Olha só, ele... Mas e as alianças? Não, mas foi uma coisa disruptiva, né? Ele mesmo impôs... Total, isso foi notícia em todas as redes sociais da época. Então, quando me provocam, resmungando, os chatos que... não tem validade se for fora da igreja. Eu só copio o link das notícias do Papa e mando pra pessoa. Olha aqui, ó. Tá? Isso que eu nem tô ligado à igreja romana, mas nós temos um carinho e uma admiração grandiosa pelo Papa Francisco. Sim, sim. Comenta um pouco mais dele. O que você tá achando dessa nova versão, a versão Papa Francisco da Igreja Católica? Porque dá muito apreço, né? Ele é uma pessoa muito carismática, muito, muito bom ver ele falar, ver ele atendendo o público. É muito especial, né? Bom, ele serviu, agora não é o religioso Dom Anderson falando, é o historiador. Então vamos fazer uma análise histórica disso. Ele rompeu com a era do Papa Bento XVI, que tinha muito a pegada tradicionalista, da missa em latim, da volta dos ritos católicos anteriores ao Concílio Vaticano II. E o Papa Francisco rompeu totalmente com isso. Bom, olha o próprio nome que ele escolheu, né? O Bergoglio escolheu Francisco, inspirado no santo da simplicidade na igreja. Embora atualmente a igreja romana, aí vendo de fora, ela está em conflito, tem muitos grupos que disputam poder e ideologias dentro dela. Ela não é... A gente sempre pensa a Igreja Católica Romana como um bloco só. A igreja, a opinião da igreja. Não, tem muitos grupos com muitas opiniões e muitas vozes também dentro dessa instituição. Eu queria que... Só pra gente não fugir do assunto do casamento. Casamento. Vamos voltar pro casamento. O Ronei cortou aqui. Eu queria só pedir pra você, assim... Você já se emocionou nos casamentos que você realiza? Assim, teve alguma coisa que te marcou? Muitas emoções, porque a gente se envolve com a história dos noivos. É uma prática minha. Eu sento antes, mais que uma vez com os noivos. Gosto de ouvir a história deles. Então, talvez está aí a resposta do porquê eu sou tão requisitado. Não só porque aceito celebrar fora da igreja, mas por ouvi-los, por perceber que na história deles tem vida e trazer esta vida para a celebração do matrimônio. Porque é um dia que vai ficar marcado eternamente no coração, na vida, na trajetória deles, dos amigos, dos familiares. Então eu me emociono quase sempre em todos os casamentos. Alguns deles, as histórias são mais pitorescas, mais curiosas, outros mais simples, mas cada casamento é diferente, porque as pessoas não são as mesmas. E está permeado da vida, da emoção de cada um deles ali. E alguma história, assim, engraçada? Eu acredito que deva ter também, né? Muitas. Dom Anderson preparando a celebração da missa no domingo na Capela Santo Expedito. Chega uma senhora de idade que nunca tinha visto. O senhor que é o Dom Anderson? Sim, a senhora veio à missa, que bom, seja bem-vinda. Eu queria falar com o senhor vai celebrar o casamento do meu filho? Que bom, quem é o seu filho? Qual é a data? Sim, mas não é isso que eu queria conversar. O senhor está sabendo que quem vai entrar com as alianças é o cachorro, Dom Anderson? Ela estava indignada. E eu já sabia, mas eu não sei de nada, né? Enfim, no fundo ela queria que eu convencesse os noivos a não ser o pet deles a entrar com as alianças. E aí eu tive um trabalhão para convencê-la do contrário, porque os animais são abençoados na Bíblia, tanto os santos católicos relacionados aos animais, como São Francisco de Assis, o São Roque, que é dos cachorros também, tem lá o cachorrinho ao pé dele, né? Que legal. Enfim, e outras, tá? Tem casamentos onde a noiva chegou a cavalo, enfim... O fotógrafo caiu no lago, esses dias me contaram que aconteceu uma dessa aqui. Também. Ou comigo aqui, num espaço, numa chácara fora da cidade, lá no Espaço Calísia, na Chácara do Cris. Por essa época de muitas chuvas, mas a noiva decidiu que ela ia casar no gramado, independente de qualquer tempo. Colocaram aquele toldo de eventos, porque a previsão era absurda de chuva para o horário da celebração. E quando todos estavam a postos, inclusive eu, chega os padrinhos e madrinhas numa Kombi com a noiva
e caiu aquele toró d'água que não terminava mais. Do todo altar mundo- onde eu estava, eu comecei a ver os vidros da Kombi embaçando, lá pelas tantas já estava escorrendo. Né? E Imagina mais que a maquiagem, A né? galera dentro, a galera Imagine como ficou todo mundo, né? Enfim, eu estava ali espremido entre um aparador que servia de altar e a beirada da lona do todo do evento. E eu me molhei inteiro. Nossa. Escorria. E esse tempo demorou, sei lá, Se a gente que vai de calça molha as calças, imagina de batina. de batina, tá? E a chuva todinha caiu em mim. E aí pode piorar. Sabe aquele pensamento, nada mais pode piorar? Sim. Pois piorou, porque eu tinha tomado chimarrão a tarde inteira e bate aquela vontade de ir no banheiro numa hora que não dá. Ah. E aí haja fôlego e persistência para terminar a chuva, entrar todo mundo e fazer o casamento bem rápido. Ai, que legal. E só pra deixar aqui pra galera que tá nos ouvindo, se alguém quiser que você realize o casamento, né, o matrimônio dessas pessoas, como é que eles fazem pra entrar em contato contigo? Tem que ser através da igreja, através... Não, geralmente... Então, aí é que tá. As redes sociais são tão nossas aliadas, né? Eu respondo todo mundo no direct lá no Insta. Então, Legal. geralmente ali é o primeiro contato. As pessoas olham ali, curtem alguma foto, logo em seguida já chamam, a gente marca uma conversa. Quando são de outras cidades, a gente faz videochamada, enfim. E até a reserva da data acontecer. né? Já aconteceu um casamento, ou poderia acontecer um casamento por videochamada, por exemplo? Por videochamada não aconteceu, mas aconteceu durante a pandemia uns 3 que eu celebrei, onde só estava os noivos presentes e o padre. E todo mundo estava em casa acompanhando na live. Que legal. Diferente, né? Que Isso, diferente. um foi aqui em Chapecó e o outro, eu viajei com os noivos lá para Serra Gaúcha, na vinícola, e mais o fotógrafo que estava com o equipamento transmitindo e todo mundo brindou de casa, né, com toda a segurança possível. Aí depois que passou a pandemia, a gente fez uma celebração, aí sim presencial, para todo mundo se abraçar e comemorar. Que legal. Deixa eu dar voz aqui pra nossa audiência, porque com o registro do pessoal aqui, a gente dá prioridade pro nosso ouvinte também. Tem recado pro Dom Anderson aqui do nosso amigo Renato. Escuta aí. Fala, gurizada, tudo bem? Certo. Boa tarde, eu me chamo Renato Jantara. Eu vi que o convidado de vocês é o Anderson. Eu sou natural de Xanxerê também, eu moro aqui em Chapecó há uns 20 anos mais ou menos. E eu não me lembro se eu conheci o Anderson, acho que quando era bem pequenininho e tudo mais, mas eu tive mais contato com os pais dele, o seu Domingos, se eu não me engano, né? Que ele tinha fruteira lá em Xanxerê, então quando eu era criança eu vivia lá jogando bola no campo que tinha. Meu pai trabalhava lá também, o Alcir Jantara, ele trabalhou um tempo, acho que dava uma mão pro seu Domingos. E ouvindo a rádio aqui, eu ouvi que o Anderson tava ali, então eu queria mandar um abraço para ele, para a família dele e desejar tudo de bom para ele. Beleza? Valeu, até mais, tchau. Valeu, Renato. Tá mandado o teu abraço aqui ao vivo agora. Puxa, que bacana, né? É uma das vantagens da gente morar sempre aqui pelo Oeste. Nós falávamos há pouco de história, né? O quanto é importante, porque a nossa história é isso, é nessas vivências, no ouvinte que acabou de dar o seu depoimento agora, de conhecer a família, de me conhecer, de estar na minha trajetória de vida. 25 anos que eu moro em Chapecó, 10 anos, né, de sacerdócio que comemoro hoje. Enfim, são muitas histórias conectadas à história de vida da gente em rede. Que legal. E eu queria, agora que você falou da história, porque você é doutor em história, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua tese de doutorado, porque tem um fato muito interessante que você teve que acessar os documentos do Vaticano, é isso? E para um padre que ainda que não é católico romano. Como que foi isso? Olha, Foi um essa desafio. história também é uma história peculiar. Eu entrei no doutorado em História em 2016, na UPF, Universidade de Passo Fundo, pesquisando o bispo Dom Carlos Costa, que foi católico romano, ele era bispo de Botucatu, em São Paulo, e discordou, na época, do Papa Pio XII, do Núncio Apostólico, e acabou sendo desligado da Igreja Católica Romana. Diferente de todos que são desligados por excomunhão, que se aquietam, ele resolveu se rebelar, né? Ele fundou a Igreja Católica Brasileira. E aí eu comecei a pesquisa de doutorado sobre a trajetória de vida dele. Os arquivos das igrejas e das dioceses no Brasil por onde ele andou tinham pouquíssimos indícios ou informações ou eram inacessíveis. E aí a universidade me provocou.
o Vaticano guarda tudo. A biblioteca e o Arquivo Vaticano não é à toa que são o maior arquivo do mundo. E o desafio foi acessar esta correspondência. Quase um ano de documentação, de tratativas, de burocracias, e lá eu consegui 3 vezes, durante a trajetória do doutorado, estar em Roma, dentro do Arquivo Vaticano, acessando todas as cartas que Dom Carlos Costa enviou, as cópias das cartas enviadas, recebidas, o que ele tratou com os núncios apostólicos, as atas das reuniões, enfim, um acervo documental incrível. Como que é a biblioteca? Como que é esse espaço, assim? É altamente seguro? Você tem que passar por guardas? Conta pra gente como é que foi, assim, fisicamente estar lá, assim, porque é o que salvaguarda a história do mundo, basicamente, né? Uma das coisas mais antigas que se tem notícia e o maior. Desde criança, o sonho, como católico, era conhecer Roma, conhecer o Papa, né? Mas acessar o Arquivo Vaticano, lá quando os filmes do Dan Brown vieram à tona... Eu ia falar do Código da Vinci. Isso, cara, eu pirei quando assisti a primeira vez aquilo, né? Todo mundo, eu acho. Isso, e alguém, para um historiador, então, mais ainda. Tá? Mas eu imaginava aquilo muito distante da possibilidade real de um dia acessar. Tanto é que quando a minha orientadora disse, olha, o único jeito para tu não abandonar a pesquisa é ir ao Vaticano, eu achei que isso nunca ia acontecer. Aí aconteceu rápido. Enfim, tá? Como funciona a entrada como pesquisador no Vaticano? Então tem um dia, quando eu recebi a carta de aceite, porque a documentação vai toda antes, via assessoria jurídica da universidade, quase infartei daquela carta em italiano do prefeito da congregação da Biblioteca Vaticana me aceitando. E eles marcam dia e horário para você estar lá para uma entrevista. Não é acessado assim de cara? Não é nada livre, né? Aí no dia da entrevista, então a gente tem a muralha, o portão Santa Marta, que dá acesso ao arquivo. No portão já o guarda do Vaticano retém o teu passaporte e ele te conduz. Aí me conduziu até a sala do diretor do arquivo para a entrevista, que durou uns 40 minutos. Era sobre minha pesquisa, ele já tinha todas as informações na tela do computador dele. Ele queria saber do que se tratava exatamente, que tipo de documentos eu ia acessar. Quando ele aprovou, é imprimido a tessera, que é uma pequena carteirinha com a tua foto que se faz lá na hora e o período, quantos meses são válidos que você tem acesso com a carteirinha. Aí o guarda te conduz a um guarda-volumes onde tudo fica lá. Mochila, computador, celular, chave, passa por um scanner semelhante àqueles do aeroporto, tudo fica lá. Terminou, a chave do guarda-volume fica com o guarda, né, na portaria, tu assina que entregou a chave lá. E essa entrevista é em que idioma? Italiano. Italiano. Também confesso que não falava italiano tão fluente assim. Mas eu fiz um curso intensivo cerca de um mês antes, meio que online, né? Mas com afinco, porque eu tinha uma carta de aceitação, então eu tinha que, sim, com urgência me debruçar e desenrolar no italiano, que não é tão difícil assim, eu acho mais fácil que o inglês, inclusive. Sim. Mas, e aí, passada essa etapa, tu vai para a sala de pesquisa. Primeiro tem uma biblioteca com os volumes, catálogos, né? De tudo que tem lá. Aí expliquei em italiano lá para o arquivista, que me deu os volumes relativos ao Brasil. E você reserva daquele catálogo 3 volumes por dia. Até às 9 da manhã tem que acontecer esse processo. E a pesquisa não é na hora. Tu volta às 2 horas da tarde para uma sala de pesquisa, onde tem uma mesa numerada e o arquivista vai dizer, olha, os volumes vão estar na mesa número X. E lá estão os 3 volumes. Volumes são, então, encadernado documentos primários, né? Cartas, as atas, toda essa documentação. E qual época é isso, mais ou menos, o ano, assim, essas cartas que você analisou? O que eu pesquisei foi década de 40, que era o que me interessava. Tá? Uhum. De 20 a 40, o episcopado desse bispo, Dom Carlos Costa. Acontece que você pesquisa sem ter nenhum instrumento na mão. Você imagine, você recebe um formulário que é, sei lá, metade do que 1/4 de uma folha de papel A4 e um lápis para anotar o número do documento. No final, você entrega o formulário solicitando o número do documento que você tem interesse. A comissão de análise vai verificar se
pode ter cópia esse documento ou é secreto. Não esqueçam que o arquivo Vaticano é o arquivo secreto do Vaticano. E secreto não porque não se pode acessar, é porque o que sai dali é filtrado. Então, muitos documentos que eu pedi foram negados. Eu vi, li, mas não pude ter cópia deles. Se aprovado, a comissão te envia a resposta por e-mail em 2 dias, e aí eles te mandam o boleto também para o pagamento, para te mandar os PDFs, 90 centavos de euro por página, né? Então você paga, posta de volta, e mais uma semana você recebe as cópias dos documentos que foi autorizado. Que legal, tem então todo um processo. Eu queria já puxar, porque como você é historiador e você é daqui da nossa região, tem várias coisas interessantes que, como eu falei antes, aqui Chapecó é marcado pela história da igreja envolvida na construção da cidade, né? Os padres, tem fatos tanto polêmicos quanto o fato lá do linchamento, que o padre estava diretamente ligado, mas também tem essa questão da queima da igreja. Ali se perdeu muita documentação. E você, enquanto um estudioso das religiões e da religião, acho que seria muito rico poder ter esses documentos. Tem algum lugar que você já encontrou ou que você já fez pesquisa sobre aqui a região? Assim, coisas interessantes talvez possa ter tido na tua trajetória acadêmica? Imigração e colonização estão associados à Igreja Católica, não tem como, tá? Especialmente aqui na nossa região. Principalmente nesse período da colonização, nós éramos diocese de Palmas, então o bispo Dom Carlos Saboia de Bandeira de Melo foi o bispo que organizou a Igreja Católica no oeste catarinense. Xaxim, os freis franciscanos lá, anterior a Chapecó, inclusive, né? A sede da comunidade franciscana era em Xaxim. Mesmo no episódio da queima da igreja, o Frei Roberto, que atendia a paróquia de Chapecó, ele estava ligado à paróquia de Xaxim. Mas na época do Frei Bruno, de Xaxim, do Frei Bruno, também, que lá ele nossa, tudo tem nome do Frei Bruno lá, né? Inclusive, eu não sei se é verdade, mas diz que tem uma relíquia que é o dedo do Frei Bruno que tá na igreja de Xaxim, é verdade? Será isso? É porque no catolicismo sempre tem isso do culto das relíquias, né? Então ele esteve sepultado ali um tempo, depois foi pra Joaçaba. Existe uma briga entre Joaçaba e Xaxim, né? E Joaçaba também, ele é muito culto. Inclusive tem romaria pro Frei Bruno em Joaçaba, né? Tem uma estátua dele gigantesca. Tem uma estátua gigantesca. Mas por que o dedo, cara? Que coisa estranha. Mas é que a igreja, ela tem isso, né? Das relíquias. Na Europa, toda igreja tem relíquia de santo, as mais diversas. Uma gota de sangue, um cabelo, o Carlos Acutis, né, tá lá intacto, né? É uma doideira aquilo também, né? Intacto. Tem histórias curiosas de um monge cartucho, por exemplo, é uma ordem bem antiga, e que o jardineiro estava cavando a horta e, ao cavar a horta, ele desenterrou o corpo de um monge incorrupto, que tinha morrido há muito tempo, mas o corpo estava intacto ainda. Feliz da vida, ele chamou o superior, vamos chamar o bispo, né, temos um santo aqui. Aí o superior chegou, olhou para o corpo, pode enterrar de novo. Como assim? Não, porque nesse mosteiro é obrigação de todo monge ser santo. Pode enterrar, isso é comum aqui. É comum, nada de impressionante. Lá em Coronel, a gente é de Coronel Freitas, natural, tem um padre que está enterrado lá também, que é o Frei Ulvico Maier, um padre alemão ou polonês, que esteve lá. E ele tem também essa coisa de beatificar, não sei se, se foi beatificado, acho que não, mas tem um culto sobre ele. As pessoas vão muito no cemitério e acendem velas para esse padre específico, porque ele diz que é santo, né? Muitos deles, né? Agora, isso também é muito polêmico, tá? Tem artigos aí na história questionando a quantidade de padres, freis e outras ordens religiosas alemães que entraram no Brasil pós-45. E não ficaram nas capitais, vieram para os interiores. Então, não é a minha pesquisa em específico, mas eu já assisti isso nos congressos e é bem polêmico. Que eles não pertenceriam à Igreja Católica, Não, eles eram católicos, mas o que eles fizeram até 45 na Alemanha, por exemplo? De que lado da guerra eles estavam? Quando o Tribunal de Nuremberg estava fazendo os julgamentos de quem estava a favor do regime até então. E aí, como uma forma de ocultação deles, para que eles não respondessem nos tribunais, eles se ofereceram
ofereceram como missionários e vieram para os interiores, não ficaram nem nas capitais. Essa história aí, a gente sabe que tem muitos dissidentes do nazismo que vieram para Argentina, tem até um dos mais, que é o Mengele, né? A história dele é bem famosa, assim, que ele até passou pela região aqui, vindo da Argentina, acabou morrendo em São Paulo, mas ele era o principal médico que fazia experimentos com bebês, né? No regime nazista. Demais, né? Pesado demais. Mas talvez tenha relação, eu não sei, né? Agora eu tô jogando pro mundo aqui. A gente falava antes da confissão, né? Claro que tem um embasamento técnico e da universidade quando a gente fala em terapia. Hoje tá muito na moda, né? Fazer terapia. Com psicanálise, com psiquiatra, com psicólogo, enfim. O padre, talvez nessa época aí, assumia esse posto, né? De ser o ombro amigo, de ser o cara que estava lá no momento difícil da família, num velório. Mas calma aí, é que a gente precisa dividir porque vamos respeitar, né? A psicologia, a psiquiatria são ramos seríssimos. Né? Então não é um ombro amigo, né? Só pra ficar claro, porque pode parecer que o cara vai lá pra achar um amigo. Amigo, psiquiatria, psicologia é profissão. Mas aí que tu tá colocando isso que eu tô dizendo em 2023. Eu tô falando de 1945. Então, ok. Que já tinha psicanálise, eu sei, é óbvio. Mas numa comunidade tipo Xaxim ali... O padre tinha, assim, um aconselhamento, acho que mais espiritual, né? Isso, um ponto de referência. Você imagine o esposo e a esposa que brigaram por algum motivo, mas o marido não quer se abrir para o amigo nem na bodega, né? Vamos falar. Ou seja, ele está envergonhado. Mas quem é que garante esse sigilo da conversa? O padre, né? Sim, então, por isso, isso, talvez procurassem. Mas tu tocou num ponto importantíssimo que tem sido também, na minha vida, um desafio, que é a leitura de alguns temas da psicologia que tem me ajudado muito no sacerdócio. Durante a pandemia, ali no fechamento do lockdown, todo mundo... Para ocupar o tempo, a gente fez curso online de tudo que é coisa. Sim. E um dos cursos que me chamou a atenção ali que apareceu foi sobre luto, que foi um tema que eu também não gostava de tratar. Aliás, eu cumpria a tabela, ia lá para aquele velório só com o livreto lendo o que o rito prescrevia. E me aprofundei nessa área a partir do que a psicologia fala sobre o luto, as etapas, a forma de vivência, a forma de direcionamento do luto. E, claro, eu sou muito conhecido aqui no Facebook, no Instagram, pelos casamentos, mas tem sido também algo interessante o quanto eu tenho sido chamado para conduzir os ritos de despedida de um ente querido, porque tenho abordado na fala, naquele momento, além da doutrina da igreja, e sem direcionado esse luto, essa forma de vivência, sem tanta culpa para as pessoas que ali ficaram, para que eles amadureçam e passem o mais breve possível. Ou vivam também um momento de dor, que também é didático, né? A psicologia não diz que tem que negar, que queimar a etapa. Tem que viver o momento do choro, inclusive, né? Tem estudos na área médica, por exemplo, que dizem que o choro do enlutado não é só água e sal que sai ali. Substâncias ligadas ao estresse emocional de ter perdido alguém são postos para fora fisicamente do corpo, né? E isso, coisas que eu descobri lendo, né, os artigos na área da ciência, da psicologia, e que eu acho que o padre também tem essa responsabilidade de não ficar só no religioso e sim interagir para diminuir as dores do ser humano nos mais diversos aspectos, com responsabilidade. E sem falar que a gente aqui, recentemente a gente completou 7 anos da tragédia da Chapecoense, a gente viveu um luto coletivo. Essa cidade aqui inteira teve que lidar com essa questão muito presente por muito tempo e ainda é muito sensível. Então, eu acredito sim que a religião é o que conforta as pessoas, e ter alguém instruído ali para passar, que tem essa sensibilidade de respeitar, né, essas questões, como eu coloquei, a pessoa, porque desculpa ter corrigir, mas é porque realmente foi uma questão assim, não dá pra confundir, né? As pessoas estão colocando que o esporte é minha terapia. Não, a terapia é terapia. Esporte é outra coisa. Ele ajuda, mas tem muitas pessoas que precisam de tratamento psicológico, psiquiátrico, e isso é extremamente importante. Então, até com medicamentos, exatamente, né? Sabe, as pessoas procuram muito padre, né, com depressão, por exemplo. E acham, muitos deles, que a bênção do padre vai resolver. Então, aconteceu
Um caso que eu atendi, que a pessoa voltou para casa e não queria mais tomar os medicamentos. E a família preocupada me chamou de novo para intervir. E eu fui lá e conversei com a pessoa. Perguntei para ela, a senhora é médica? Não, não sou, porque padre. Então, é só o médico que pode lhe dar alta do medicamento. Eu não sou, eu sou padre, não sou médico, eu não posso lhe dar alta do medicamento. Eu lhe dei a bênção. Então a senhora vai tomar esse medicamento conforme está prescrito na sua receita e vai conversar com o seu psiquiatra. Então também tem que ter essa responsabilidade. Perfeito. E isso é muito legal porque, assim, a gente aqui, tanto eu quanto o Ronei, a gente tem ali de Coronel e a gente viveu muito presente, por exemplo, os benzimentos na nossa vida, né? Você ir ser benzido por alguma coisa. A vizinha que mora na frente da casa dos nossos pais, lá ela é uma benzedeira. Com frequência aparecem crianças lá pra benzer do susto, benzer do quebranto, benzer do amarelão. E é uma certa linha religiosa, porque também não é reconhecida, né, pela igreja, que isso tenha algum poder, digamos assim, né? Porque ninguém tem poder, quem tem poder é Deus, e enfim. Mas como que é, assim, essa questão tipo cultural que a gente tem aqui? É muito importante, não é? A bênção nada mais é do que o poder da palavra, né? Você pode abençoar ou amaldiçoar. A maldição é o oposto da bênção, que também nem sempre precisa o ritual, né, satânico, por exemplo. Né? É a palavra proferida, né? As pessoas me procuram, sim, muito para bênção também, tá? Das mais diversas coisas, desde o seu estabelecimento comercial, também o povo da área médica, a sua loja, a sua casa abençoada, tá? Os padres de antes, né, dos ritos antigos, tinham muito esse hábito de bater na porta das pessoas e fazerem esta bênção. Eu tenho esse hábito também. No meio rural é que as bênçãos são, às vezes, pitorescas, né, que as pessoas querem que benza o chiqueirão, as vacas, e a gente benze, sem problema nenhum. Aí tu imagine... Lá no começo do meu sacerdócio, há 10 anos, aqui no interior de Paial, num dia que estava com um sol torrencial pior do que hoje, eu uso batina, como estou aqui nesse momento, já tinha benzido a propriedade todinha, estava lá debaixo de uma sombra da bergamoteira, e aí a família, assim, até com um sotaque bem alemão, né? Patre, pense a minha faca que está com problema, está doente. Onde está a sua vaca? Lá do outro lado do morro, dava uns 3 quilômetros. Falei, então o senhor me mostra a direção da vaca que eu vou benzer ela daqui. Não tem problema, que vale a intenção. Muito bom, muito bom. Muito bom, cara. Muito boa. Muito bom. Eu lembro que tinha aquele canal, acho que tem ainda, faz tempo que eu não assisto, né? Mas tinha o canal Canção Nova, né? Que o padre fazia o benzimento do copo d'água, né? E pedia pra colocar o copo d'água em cima da televisão. Olha, isso é clássico, tá? É eu clássico. Abro uma live todos os dias, às 7 horas da manhã, no meu Instagram e no Facebook. São 7, 8 minutos de oração e tem que terminar com a bênção ao copo d'água, tá? No começo não fazíamos, as pessoas pediram tanto isso e que agora, puxa, tá? Eu não faria a bênção sem o copo d'água, que lembra ali a água é purificação, é bênção, lava, renova e lembra o primeiro rito, né? Nosso primeiro sacramento, o batismo. Eu sou lavado, né? Não pela quantidade de água, mas pela purificação dela. Água benta, que Água sempre benta. tinha na geladeira lá em casa, né? Sempre tinha. Água benta sempre tinha na casa do católico, sempre tinha água benta. Qual que é o... Não tem um nível, né? Não tem uma metragem, por exemplo, de água benta. Né? Dá pra benzer uma caixa d'água, por exemplo. Olha, tem padres que a gente segue por aí que de fato distribuem na missa e joga o balde. Padre Marcelo Rossi, né? Joga o balde da água benta, né? É isso. A gente tá chegando quase à nossa reta final aqui e eu queria puxar um assunto porque a gente convidou você, a gente pensou em trazer você aqui hoje, justamente porque a gente tá entrando no mês do Natal, né? E o Natal sempre renova a fé das pessoas, seja porque as pessoas se proporcionam encontros com familiares, seja porque acho que o clima também natalino, as luzes, a cidade em festa, tudo isso renova a fé das pessoas, mas eu sempre tenho como... Não sou um cara de ir muito na missa, tá? Vou confessar, mas eu vou no Natal. É quase sagrado, assim. Obrigado, no caso, né? Mas a gente vai no Natal lá em Coronel e sempre é essa ideia de renovação, né? De renovação, e eu sempre fico muito pensando nisso, porque Papai Noel é a Coca-Cola que inventou, né? O Papai Noel, o símbolo do Natal é Cristo. E como que a gente faz para
renovar os nossos laços em Cristo nessa época natalina? Olha, desde criança na minha casa eu sabia que estava chegando o Natal quando a mãe começava a lavar as cortinas, a limpar a casa, a varrer o quintal, a fazer as bolachas, né? Ou seja, isso tudo eu ficava imaginando qual é a relação que tem disso tudo. E não era só na casa da minha mãe, da casa da avó, na vizinha, todo mundo fazendo a mesma coisa pela época do Natal, a limpar as gavetas, armário, jogar coisa fora. Enfim, demorei para entender o primeiro Natal. Maria e José que fizeram aquela viagem até Belém para o recenseamento e que não tinha lugar para eles nem nos parentes nem na hospedaria e encontraram lugar naquela estrebaria. Aquela estrebaria, eu imagino que não foi por acaso, eu acho que José escolheu. Porque ele sabia que a esposa dele teria o bebê naquela noite, já estava dando sinais. E veja o quanto é algo íntimo a mulher dar à luz a um bebê. Eu imagino que nenhuma mulher gostaria de dar à luz como visita na casa de alguém desconhecido, de um parente, por exemplo. Então eu creio que foi ele que escolheu esta estrebaria retirada da cidade, aquela gruta, aquele espaço. Mas ele não... passou a noite de qualquer jeito. Eu imagino ele varrendo naquela tarde, limpando os estrumes secos, arranjando o capim, enfim, tornando aquele lugar, mesmo que improvisado, mas discreto, reservado para sua esposa, o mais agradável possível. Varrer o esterco seco para fora daquele presépio representa para nós a faxina da minha mãe. Jogar fora tudo que não presta. Qual é o esterco seco que a gente guardou durante o ano inteiro dentro da gente, que não está cheirando bem? Ou seja, gente que a gente brigou, que ficou magoado, que resmungou, experiências frustradas durante o ano e que a gente também tem que se perdoar, aliviar as nossas culpas, e aí sim faz sentido celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, que é luz, que cheira bem, o incenso, né, que os Reis Magos trouxeram. Aí é um Natal mais humano com Cristo, né, vivendo no nosso chão, no nosso dia a dia, a presença real de Cristo. Nas nossas famílias, que não são perfeitas, mas é ali que Jesus quer nascer. Para isso, já posso abordar do alto do Natal? Exatamente, é o que eu ia pedir hoje à noite. Então, vai ter esse evento que é dos Servos de Maria, né? Que é a congregação na qual você representa. E vai ter um alto de Natal. Eu queria que você convidasse as pessoas e contasse um pouquinho como é que vai funcionar e aonde é que vai ser, né? No melhor hotel do mundo! Melhor hotel de todos! Muito bem, então lá no Lang, né, no auditório, já é o terceiro ano que nós fazemos esse evento, realizamos, Alto de Natal. O conceito na arte, por exemplo, é um alto mesmo, uma encenação, mas nós reinventamos o nosso alto de Natal. Então, ao longo do ano, a gente vai convidando artistas que queiram se apresentar, mostrar a sua arte nesta noite, com músicas as mais diversas, os mais diversos estilos, os mais diversas linguagens artísticas. Então nós temos aí gente que vai cantar sim, músicas natalinas, outros vão tocar instrumentos, coral que vai se apresentar, tem quem vai cantar gauchesca, sertaneja, pop, rock, de tudo um pouco. Tá? E nós deixamos livres o repertório para esses artistas, mas que pelo menos uma das peças tenha uma relação com o Natal ou com o tema religioso. E ao final, aí sim, a minha palavra, né? Vou contar um pouquinho da trajetória dos 10 anos e dar a bênção natalina às famílias que lá estiverem. E terá uma surpresa aos que lá estiverem, que isso eu não posso contar, porque é só a magia de quem estará lá essa noite. Com certeza. Aproveitando então aqui já também que a gente tá falando de bênçãos e falando de tudo isso, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, quem tá nos ouvindo agora, e aproveitasse também para
deixar a sua mensagem aí também de final de ano, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir também depois na internet, nas nossas redes. Claro que sim. Veja só, liquidificador, esse é o nome do programa, né? Exatamente. Liquidifica, tritura. Então, desconstrói às vezes aquilo que a gente pensa e imagina as nossas caixinhas pré-formatadas. Na fé, na religião, também é isso. As pessoas sempre nos perguntam, nos provocando, mas Dom Anderson, qual é a religião verdadeira? E aí a gente responde, puxa, é aquela que te faz bem. Tá? Então nós temos que aprender a lidar com a crença, sobretudo a crença do outro, sem hierarquizar. Entender que a crença do outro, ela não é nem melhor, nem pior do que a minha. Ela é a identidade religiosa do outro. Claro que nós, servos de Maria, temos uma identidade religiosa também bastante peculiar, pelo fato de não sermos católicos romanos, mas nós somos fiéis à doutrina católica, a qual amamos, não só a doutrina, como os ritos, a liturgia e os significados profundos deles. Estamos de portas abertas para acolher a todos que necessitarem, independente da igreja, da paróquia, do lugar que você frequenta, inclusive dos que não creem, daqueles que se autoafirmam não acreditarem. O que eu mais desejo é que Cristo, desse jeitinho, na simplicidade, no lugar do improviso, que é a nossa vida, que é o nosso coração, ele de fato nasça novamente, trazendo luz, trazendo força, trazendo transformação para a nossa vida. Que desça sobre todos a bênção de Cristo que nasce, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maravilhoso. Amém para todos. Show de bola, legal demais. Agradecer aqui a presença do Dom Anderson Ghisolfi. Muito obrigado pela sua participação no Liquidificador. A gente encerra assim o nosso quadro Parlatório 2023 com bênçãos para 2024. Maravilhoso demais. Queria agradecer muito, de verdade. É muito legal ter você aqui para contar tudo isso. Talvez a gente volte a te chamar em outros momentos para a gente falar mais especificamente sobre um dos assuntos que a gente pôde tratar aqui, mas deixando então aqui para as pessoas que nos ouviram, se quiserem chamar o Dom Anderson no Instagram para realização de casamentos e tudo que um padre pode fazer por você, né? E convidar para frequentar também a Capela Santo Expedito. E isso aí, Ronezito, fechamos 23 entrevistas nesse ano, muito legais, muito interessantes, todas elas estão registradas e liquidificadas lá nos nossos canais, nos nossos portais. Queria deixar mais uma vez o convite, mandar um abraço pro nosso amigo Eglon, que tá voltando lá pra Joaçaba e tá na audiência, e para todos que nos ouviram até aqui. Quiser também passar aí o pessoal que mandou mensagem pra gente fazer esse fecha. Temos sim. Um abraço pro Alexandro Wirish, que tá ouvindo junto com a família a entrevista do Dom Anderson. Também o nosso amigo Gianfrancesco Negri, o Pequeco, que está lá em Xaxim, ouvindo esta entrevista, ouvindo o nosso quadro parlatório de hoje. Agradecer mais uma vez ao Anderson. Muito obrigado. Que seja um grande evento hoje lá também no auditório do Lang Palace Hotel. E um abraço pro Sheidão também, que tá ouvindo a gente aqui, registrou a audiência agora. Legal, grande Felipe demais. Shade também. E Anderson, muito obrigado. A gente vai pro nosso bloco de sons aqui e volta com mais resenha depois. Obrigado, Anderson. Ficamos à disposição também, né? Se quiser voltar, qualquer coisa que precisar lá, a gente tá à disposição. Obrigado, tomara que rendam muitas histórias e muitas conversas aqui. Parabéns pelo programa. Ronei, Joel, obrigado. E obrigado a você que nos ouviu. Quem não comprou o ingresso, tem mais um lote ainda reservado para a hora, para o momento. Pode comprar lá na hora, das 19 às 19h15 no auditório. Fica o convite, então, para celebrar os 10 anos de sacerdócio do Dom Anderson Ghisolfi, que esteve na bancada do Liquidificador nesse domingo, onde agora, em Chapecó, chuva de bênçãos, meu amigo. Não precisa ter medo não, né? Dizia o Raul Seixas. Não tenha medo. Sem medo da chuva, viu?